Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série sobre adubação foliar. Chegamos já à nossa aula número 4. Na aula de hoje a gente vai falar sobre quando a adubação foliar é uma prática eficiente. Devo lembrá-los também que a nossa série aqui tem como objetivo trazer um conhecimento técnico e científico, não acadêmico, extremamente aprofundado, para pessoas que querem começar a utilizar essa prática e embasar melhor as suas decisões. Também fique bastante à vontade para deixar um comentário aqui abaixo. Também, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, se inscreva no canal, deixa o like, também você pode se tornar um membro do canal e nos apoiar. Vamos começar então, pessoal, o seguinte, na última aula, o que a gente falou? Sobre os tipos dos fertilizantes foliares, então se você não assistiu ainda às outras aulas, assista, porque é uma sequência de conhecimento. Também falamos sobre a diferença do que é um sal solúvel, um quelato, uma suspensão concentrada, quando que a gente utiliza um ou outro produto, quando que é melhor posicionar um quelato, um sal solúvel. E na aula de hoje a gente vai falar sobre culturas mais responsivas, não vai falar sobre todas as culturas, mas dar uma ideia para vocês daquelas que respondem melhor. As situações que eu posso posicionar um produto foliar não é só com o objetivo de aumentar a produtividade. Tem gente que acha que é isso, só aumentar a produção. Não é, tá? Vocês vão ver que tem outras situações que funcionam muito bem. Recuperação dos eventos de estresse, tá? E exemplos com adubação foliar para a cultura do milho. Então me acompanhe até o final porque a aula de hoje está bem especial. Então a gente colocou aqui algumas culturas que são responsivas e que também a gente utiliza, recomenda em algumas situações específicas, posiciona para produtores aqui da nossa consultoria. Então um caso aqui é a mandioca. A mandioca pode sim responder à aplicação foliar de zinco e de manganês. Então, por que a mandioca é uma cultura rústica, uma cultura que precisa de uma fertilidade do solo relativamente baixa, mas eu posso ter efeitos benéficos com a aplicação de zinco e manganês? Porque em alguns solos que é feito calagem em excesso. Então, se jogou lá, por exemplo, 6 toneladas de calcário, 7 toneladas de calcário, 8 toneladas de calcário, a mandioca pode ter deficiência principalmente de manganês e de zinco também. E aí a gente pode fazer a pulverização via foliar com produtos à base desses elementos, de zinco e de manganês. Plantas ornamentais também, elas são sensíveis, eu devo ter um cuidado a mais, mas a questão visual dessas plantas ornamentais são bem importantes. Então, a coloração do verde. A coloração do verde a gente consegue com a aplicação de nitrogênio, de magnésio também, então assim, pode ser posicionado e vai funcionar muito bem. Algumas plantas que são mais sensíveis, alface, folhosas, que eu tenho problemas às vezes com aquele chip bud, que é a ponta do alface, ele fica preta, queimada, aquilo é falta de cálcio. E aí a gente pode fazer a pulverização via foliar, por exemplo, com nitrato de cálcio, com um produto quelatizado à base de cálcio, enfim, pode funcionar muito bem. Frutíferas, o cálcio ele tem uma tendência de funcionar muito bem nessas frutíferas e aí a gente aplica muitas vezes de maneira preventiva, morango, maçã, eu posso colocar em tomate o cálcio também. Então assim, o cálcio é um elemento que vai funcionar muito bem. O milho, questão de micronutrientes, zinco, boro, a soja, com relação ao manganês, também vai funcionar muito bem o cobalto e o molibdênio para aumentar a fixação biológica de nitrogênio, o feijão com manganês e outros, tá? Só para você ter uma ideia. Então, o seguinte, o principal aqui é que você saiba qual cultura que você trabalha. Ah, eu trabalho com tomate, professor, eu trabalho com pimentão. Beleza, então você vai posicionar produtos com relação à necessidade daquela tua cultura. Por isso que eu sempre incentivo o produtor rural, técnico, a estudar aquela cultura especificamente, tá? Então, algumas situações que a gente colocou aqui para vocês que nós poderíamos posicionar um produto foliar. Correção de deficiência pontual de micronutriente. Então, você pegou a tabela, fez a interpretação da tua análise de solo, verificou que a tua cultura, caso do milho, responde a zinco e a boro. O nível de zinco e de boro na tua análise está muito baixo, você pode fazer uma correção via um formulado, na base, e depois de maneira preventiva foliar ali em V5, V6, cultura do milho. E aí outras culturas da mesma maneira, você pode trabalhar de uma maneira corretiva ou preventiva.
Geralmente o melhor é de maneira preventiva, que não tenha aparecido ainda os sintomas. Como eu falei nas últimas aulas, quando aparece o sintoma é que já aconteceu alguma desordem fisiológica dentro da planta que vai comprometer o seu desenvolvimento e produtividade lá no final. A aplicação do magnésio pode ser interessante também em algumas culturas que são mais responsivas, como é o caso do alho, cabotiá, milho verde. O magnésio, como vocês sabem, ele é componente da molécula da clorofila, que é fundamental para o processo da fotossíntese. Deficiência de zinco na cultura do arroz, deficiência de zinco em várias culturas que a gente tem um pH muito alto, solos arenosos, de baixa matéria orgânica. Quando eu faço a aplicação de calcário sem um critério bem definido, eu precisava de 1,5 toneladas pelo método de dessaturação por base, mas aí veio um cara e indicou para aquele produtor aplicar 4 toneladas de calcário, 5 toneladas de calcário. Vai dar deficiência de zinco. A gente já pegou vários casos assim. Então, quando é feita uma calagem sem um critério técnico, aí a gente faz também uma aplicação muitas vezes preventiva com esses micronutrientes, né, zinco e manganês. Foliar aqui para embelezar as plantas, então eu preciso de uma planta mais verde para vender, sei lá, eu tenho folhosa, eu tenho alface, eu tenho cheiro verde, eu tenho alguma planta que a questão visual dela seja muito importante para a comercialização. Eu posso utilizar produtos à base de nitrogênio, de magnésio, de fósforo também, vai ficar mais verde, vai ter esse aspecto visual mais bonito. Quer dizer que vai produzir mais? Não necessariamente, só que você vai conseguir vender mais. Então vai ser bem interessante. Aplicação de ferro também em citros, que em alguns solos eu posso ter deficiência de ferro, principalmente em pHs mais altos, né, mais alcalinos. E a complementação aqui com cálcio, com zinco, com boro, cultura do tomate tem uma tendência de responder bem, cultura do pimentão, pepino também vai responder bem, principalmente próximo ao período reprodutivo, que é o período que a planta está mais precisando desses elementos. Como eu falei, tem uma coisa chamada marcha de absorção de nutrientes. Geralmente a planta começa absorvendo bem pouco nutriente. E aí ela vai expandindo a sua área foliar, ela vai crescendo, vai chegando próximo ao período reprodutivo e ela vai precisando bem mais daquele nutriente. Se faltar no solo, eu vou ter sintomas nas folhas. Tá? Se eu não fiz uma adubação adequada no solo, eu posso, principalmente se for micronutrientes, tentar resolver com uma aplicação via foliar, preventiva ou corretiva. E aí, pessoal, tem um outro ponto na questão de adubação foliar bem interessante, que é a recuperação de eventos de estresse. O que seria eventos de estresse? Períodos de seca, ataque severo de pragas, fitotoxidez por herbicidas, que isso acontece bastante, e outros produtos fitossanitários, é o caso de fungicidas, né, de inseticidas, pode dar fitotoxidez também, granizo, calor excessivo, sei lá, alguma coisa que aconteceu naquela tua lavoura que causou um evento de estresse para a planta. Até fertilizante pode acontecer isso, né? Uma ureia que é colocado lá quando a planta já está em V8, V7, que cai no meio do cartucho do milho, pode dar uma fito. E aí você pode utilizar alguns produtos. Tem produtos sendo desenvolvidos pelas empresas com esse objetivo específico, recuperar de eventos de estresse. E alguns nutrientes que a gente pode utilizar é o nitrogênio, que vai fazer parte da síntese de aminoácidos, fundamental para o processo da fotossíntese. O magnésio, que é componente da molécula da clorofila, que vai deixar a folha mais verde. O fósforo, que faz parte da sintetização do ATP, que é, digamos assim, a maquinaria energética da planta passa pelo fósforo. Então a gente pode colocar alguns produtos à base desses elementos aqui para recuperar desses eventos de estresse mais rapidamente. Não quer dizer que você tenha uma fitotoxidez por herbicida que você vai ter uma quebra de produtividade de 20%, de 30%. Não quer dizer isso. Agora, eu posso recuperar essa planta mais rapidamente. Se ela está muito travada, eu posso utilizar esses produtos, né? E aí, a base de nutrientes, tem também aminoácidos, enfim. Cada produto é um produto. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, não, esses produtos que recuperam de estresse são todos bons e todos eles vão funcionar. A maior parte daqueles que estão no mercado de fato funcionam, só que não são todos, tá? Alguns são aí produtos de baixa qualidade e aí você não vai ter o efeito desejado.
Outra coisa, com micronutrientes, a gente já falou na aula número 1, número 2, que a gente faz reposição de micronutrientes em muitas ocasiões através de um produto via foliar, e eu trouxe aqui para vocês quando se justifica fazer aplicação com micronutrientes. Com o resultado da análise de solo, você faz a coleta no teu talhão, em vários pontos, bem feitinha, manda para o laboratório, pega os resultados dessa análise e aí você vai ver como é que está o meu nível de boro. Inclusive eu coloquei uma tabelinha aqui, uma classe de interpretação, né? Se está muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, de cada um dos micronutrientes. Aqui pode variar um pouco segundo a literatura que você consultar, mas vai ser mais ou menos isso daqui. Então você vai pegar o resultado da análise de solo e vai comparar com os níveis de boro, de cobre, de manganês, de zinco. E aí você vai correlacionar questões muito importantes. A época que você deve aplicar, o que a planta está precisando em maior quantidade daquele elemento, a cultura que você está trabalhando e o nutriente. Esses 3 pontos, se tu estiver anotando, anota isso aí. Você deve saber a época de aplicação, a cultura, se ela tem necessidade daquele elemento e o nutriente. Então eu sei, cultura do milho, que responde a boro, a zinco, né? Eu posso colocar ali um manganês quando eu estiver numa condição do manganês muito baixo. Você pegou a análise, verificou, o boro meu está muito baixo, o zinco meu está baixo, está muito baixo. Então eu vou fazer a aplicação desses produtos via foliar. Eu tenho lá um milho que tem uma tendência de responder a esses elementos. Se você for pegar um híbrido muito antigo, né, uma variedade rústica, né, crioula de milho, não vai responder a micronutriente. Agora, cultivares mais modernas, híbridos mais modernos, têm uma tendência de responder a micronutriente, porque é um ajuste fino. E aí sim vai funcionar muito bem. Estudar a composição do produto, a dose, as características químicas, é um quelato, é um solo solúvel, é uma suspensão concentrada, quanto que você vai aplicar, quanto que o fabricante recomenda, qual que é a concentração, tem 20% de zinco. Cultura do milho tem uma indicação de 1 a 2 kg por hectare se o nível de zinco estiver baixo ou muito baixo. Opa, beleza. Se eu estiver colocando esse produto a 2 litros por hectare, por exemplo, eu vou estar colocando meio quilo de zinco, 1 quilo de zinco, sei lá. E aí você faz as contas, vê se está batendo realmente as informações do fabricante com o que você de fato precisa. E aí, pessoal, a gente pegou um resultado aqui de pesquisa, tá? Que é o seguinte, a aplicação de produtos que tenham mais de um nutriente na cultura do milho, pulverização em V6, com 6 folhas verdadeiras. Então foi feito o teste com vários produtos, doses diferentes também, combinação de diferentes produtos, comparativamente com o controle, que não foi feita a aplicação via foliar. Então o primeiro produto aqui tinha 20% de zinco, 3% de manganês, 2% de boro, 1% de ferro, 0,1% de cobre e 1% de magnésio. O segundo produto tinha 30% de zinco, 4% de manganês. Então veja, tem 6 tratamentos. O primeiro tratamento era 1 kg por hectare desse produto, o segundo tratamento 1,5 kg, terceiro tratamento 2 kg por hectare, quarto tratamento a combinação de 750 gramas de um produto e 750 gramas de outro. O quinto tratamento era 1 kg por hectare de cada produto e o sexto tratamento não foi feita a aplicação de nenhum produto. Quando a gente vai ver o resultado dessa pesquisa, o que os pesquisadores encontraram, né? Aqui tem massa verde de plantas em toneladas por hectare, massa verde de espiga em toneladas por hectare e massa verde total. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Não quer dizer que é o seguinte, eu vou me basear nessa pesquisa, então eu vou aplicar 2 kg por hectare desse produto. Não é isso. É para que você saiba que, de fato, algumas pesquisas indicam que determinados produtos dão resultado na cultura do milho no quesito incremento de produtividade. Então, se você for ver aqui o tratamento 3, que foi feita a aplicação de 2 kg por hectare desse produto em V6, só lembrando, esse produto era multinutriente, então tinha zinco, tinha manganês, tinha boro, tinha ferro, tinha cobre, magnésio, deu resultado. Se a gente for ver, a produtividade em toneladas por hectare de massa verde total, no tratamento 3 foi de 79 toneladas por hectare, com 2 quilos. No tratamento 6, que era o controle, que não foi feita a aplicação de nada,
A produtividade, a massa verde total, foi de 67 toneladas por hectare. Questão acadêmica aqui, ó. Quando eu tenho a letra A, quer dizer que foi o melhor tratamento. Se eu tenho a letra AB, quer dizer que não diferiu nem do tratamento A, nem do que tem a letra A, e nem da B, tá? E quando eu tenho a letra B, quer dizer que eu tenho uma produtividade, né, menor, né, mais ruim, digamos assim. Então a gente vê que, nesse caso especificamente aqui, teve diferença a aplicação de 2 kg por hectare desse produto multinutriente com relação ao controle. Então o controle produziu menos, foi benéfico. Professor, então eu vou aplicar zinco, vou aplicar o multinutriente. Verifique se de fato é necessário. Se você tem um milho que tem capacidade de resposta, é um híbrido mais moderno, é um híbrido de alto investimento, aí justifica. Ah, eu tenho aqui uma área que esse ano não vai ir tão bem, eu não quero fazer um investimento tão alto, aí dá uma segurada, às vezes não é tão interessante. Ah, professor, mas eu trabalho aqui com a cultura da maçã, com a cultura do café. Coloque no Google, o Google Scholar tem vários artigos acadêmicos, e aí você coloca aplicação de determinado nutriente, aplicação de, sei lá, magnésio na cultura do café. E aí você verifica aqueles artigos, o que eles falam, condição de solo, como que foi feita aquela pesquisa, qual cultivar que foi utilizada, onde que foi posicionado aquele produto, que aí aumenta bastante a probabilidade de sucesso e de assertividade também para a tua lavoura. Quando que a adubação foliar funciona? Então a gente separou em 3 principais ocasiões. A primeira é lucro direto, quando aumenta a produtividade, nesse caso é um exemplo. Quando eu aplico um produto via foliar e aumenta a produção de massa verde para silagem, aumenta a produção de grãos, aumenta a produtividade por hectare. Tem também aquele lucro indireto, o aumento do lucro pelo maior preço de venda. Então, caso das folhosas, você aplica um produto à base de nitrogênio, de magnésio e de fósforo e a folha ficou mais verde. Por causa da folha ficar mais verde, você conseguiu comercializar mais. Também um lucro indireto. Também tem uma outra forma indireta que o produto foliar vai funcionar, é quando ele vai evitar problemas de estresse, vai fazer com que a planta dê aquela destravada, se recupere mais rapidamente dos eventos de estresse. Então veja, não é só aumento de produção, mas também existem algumas outras ocasiões que também se justifica a aplicação de determinados produtos bem posicionados. Então assim, a gente tem que fazer sempre essa avaliação. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Também links aqui na descrição com consultoria, com treinamentos. Deixe o comentário aqui abaixo o que você achou, a tua opinião. Eu sempre gosto de ler os comentários de vocês. Certo? Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.